Onde é mais difícil ser empresário? Aí nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Mas essa é uma pergunta que muito frequentemente me é feita, mas é uma pergunta que, na verdade, ela tem uma resposta só. Qualquer lugar é desafiador para ser um empresário. Qualquer lugar vai trazer dificuldades para que você empreenda. Qualquer lugar vai trazer adversidades, situações que vai precisar de um espírito que briga, que persistente, que luta pelos seus ideais e que tem a força de fazer acontecer. O empresário, quando ele entra para esse mundo, alguém que quer empreender, quer começar algo novo, ele sempre está num ambiente de desafio. E pode ser um empresário pequeno, um empresário grande, alguém que está começando, alguém que já está estabilizado, alguém que está buscando sair de um nível para o outro. Sempre haverá uma dificuldade para ser transposta, para que ele possa passar para o próximo nível. Então, ser empresário em qualquer lugar do mundo não é coisa fácil. Mas vem comigo que eu quero mostrar para você a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Olha, então eu quero agora falar com você primeiramente das dificuldades que eu tive como empresário no Brasil. Eu sou empresário há 35 anos. Desses 35 anos, eu passei 27 anos no Brasil e agora estou 8 anos aqui nos Estados Unidos. Então, vou contar um pouquinho para você como foi a minha história no Brasil, que começou aos 17 anos de idade. Eu, com 17 anos de idade, eu fui emancipado e eu abri a minha primeira empresa, que era no ramo têxtil. Essa empresa começou muito jovem ainda, então falta experiência, lógico, um ramo que naquele tempo estava começando, um ramo que não era comum, e foi um momento onde que ali eu já precisei mostrar realmente qual era a minha disposição de enfrentar as dificuldades de alguém que estava empreendendo. Todo empreendedor, toda pessoa que está investindo em algo que é seu, ele, na verdade, ele tem que criar as suas saídas, ele tem que criar as suas rotas de fuga, ele tem que fazer acontecer o seu business. Ele não pode ficar dependendo de outro, como é alguém que é salariado. Então, desde muito novo, eu peguei com muita seriedade a questão de, Levi, ou você enfrenta a situação, ou você faz acontecer e faz acontecer, ou senão você é só mais um que entrou naquela grande estatística que nós temos, que é muito interessante, que não é só do Brasil, mas aqui também dos Estados Unidos, de tantos e tantos negócios que começam e são negócios que no primeiro ano fecham. No Brasil, em particular, a questão é muito complicada no ramo de tecido que eu entrei, era que esse ramo era um ramo onde as coisas não eram muito abertas para o pequeno empresário. Era um ramo que era muito fechado para os grandes empresários. Então, nós precisávamos ter uma disposição muito grande de recriar um negócio. Era algo que não era comum de ser feito. Então, sempre existe para nós aquele desafio de criar novas modalidades de trabalho, de criar novos meios de fazer as coisas. E no ramo de tecido era uma questão mais ainda interessante, porque nós lidávamos com o mesmo tipo de produto, o mesmo tipo de mercadoria, e era algo que era muito desafiador, porque por mais que você tivesse um produto igual, todo mundo tinha aquele produto, não era algo que daria para você uma condição de estar trabalhando o produto em si, porque tecido, para quem conhece, é tecido, e que vai mudando é só um toque, né? Mas ele é o mesmo tipo de tecido, as cores são as mesmas, e por fim a diferença é muito pequena. Então o que fazia você vencer naquele ramo e você avançar os limites? Era o atendimento. Era a maneira com que você fazia o atendimento, é a maneira com que você tratava o cliente, é a maneira com que você criava uma zona de conforto para o seu cliente poder estar
pronto a comprar de você, a consumir de você. Então, era um ramo que você trabalhava porta colada com porta e o seu cliente, ao caminhar para escolher o tipo de mercadoria, ele estava sempre vendo o mesmo produto e o que diferenciava se ele ia comprar ou não era o tipo de atendimento. Então, isso foi gerando em mim o fato de respeitar o meu cliente. Então, o respeito ao cliente e saber entender qual a necessidade do cliente e sempre trazer para o cliente uma zona de conforto foi o que eu entendi que me deu ali uma certa vantagem sobre os meus concorrentes, ao ponto de conseguir, desde muito cedo, começar a ter êxito nos meus negócios. E desde muito novo, graças a Deus, comecei a juntar vitórias. Então, comecei com uma loja e logo 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas, 5 lojas, 6 lojas. Então, num espaço, vamos aí dizer, de mais ou menos uns 6, 7 anos de trabalho, eu já tinha uma estrutura de 6 lojas e pronto para poder agora dar um passo maior, que era começar a fabricar a minha mercadoria. O fato é que no Brasil, não adianta você fazer todo o seu dever de casa. Porque quando você faz todo o seu dever de casa, a impressão que nós temos é que está tudo bem. Mas nós estamos sempre sujeitos a situações que estão alheias a qualquer tipo de atitude que nós possamos ter. Então, no Brasil, eu lidei muito com a questão política e econômica. Então, quando nós estávamos numa situação prontos para um próximo estágio, pronto para avançar um degrau a mais, então nós tivemos que lidar com questões alheias ao nosso trabalho, alheia aos nossos acertos. E muitas vezes, como foi dessa maneira, nós precisamos retroceder, dar um passo atrás para poder reorganizar a vida. Então talvez aí esteja uma das grandes dificuldades que nós encontramos no Brasil. Não é somente fazer a nossa lição de casa, mas nós dependemos muito do contexto que nós estamos vivendo, como também a questão trabalhista. Quando está dando tudo certo, então as coisas vão funcionando e você vai encaixando. Quando alguma coisa alheia ao seu trabalho, como eu citei aqui agora, ela acontece, lógico que vem uma situação adversa ao seu business. Aí você entra numa questão de reestruturação. E quando você está reestruturando qualquer tipo de negócio, você fala de, muitas vezes, dispensar funcionários, que muitas vezes depois terão que ser recontratados, mas naquele momento a melhor coisa para você manter o negócio enxuto é você dispensar alguns funcionários para reestruturar a sua empresa. Meu amigo, como é complicado você fazer esse tipo de passagem no Brasil, né? Você precisar dispensar um funcionário e precisar fazer um acerto trabalhista. Eu aprendi no Brasil, depois de muito sofrimento, talvez você se assuste com o que eu vou falar agora, mas eu aprendi a mandar todos os meus funcionários ir direto para a corte. Direto para o Ministério, a gente fala corte aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, para o Ministério do Trabalho. Por quê? Não porque a gente não gostava de pagar. Graças a Deus, sempre deixávamos a coisa resolvida como tem que ser. Mas eu aprendi que era melhor fazer dessa maneira para pagar uma vez só. Então, depois de fazer acerto com vários funcionários, fazer o pagamento e depois ser levado à justiça, então agora eu pedia para que os funcionários fossem direto à justiça e lá nós fazíamos o acerto para poder resolver a questão de uma vez por todas. Então essa também era uma outra dificuldade que a gente tinha que lidar muitas e muitas vezes no Brasil, que era a questão trabalhista. Além dessa questão trabalhista, além de uma política econômica que pode mudar em qualquer maneira, também tinha as questões tributárias. Eu era do ramo têxtil. Você imagina a situação que eu sofri e que eu passei, e graças a Deus, depois de muitas dificuldades, também sobrepomos essa situação, mas quando foi aberto a questão da fronteira com a China. Nós tínhamos um comércio do ramo têxtil completamente voltado para a questão interna, e aí foi aberto toda a questão
de importação com produtos da China que não tinha como competir. Aquela situação, então, atingiu de cheio o ramo têxtil. Atingiu tanto de cheio que a maioria das pessoas que eu conhecia, que eu me relacionava, elas acabaram saindo do ramo têxtil porque não puderam subsistir toda aquela situação adversa que veio. Mas como eu disse a vocês no começo do vídeo, o empresário, aquele que decide ser empresário, aquele que decide de alguma maneira romper essas barreiras no Brasil, ele tem que estar pronto para essas adversidades. E a maneira de estar pronto é esta, é você realmente você pagar o preço com a persistência, com a insistência, com a dedicação. Se você corria 1 milha, agora você vai correr 2. Se você antes precisava de 2 horas de trabalho, agora você vai trabalhar 5. Você tem que ser algo que realmente esteja acima da média e insista, apesar de que as coisas sempre apareçam que estão na escuridão, não há saída, mas você precisa continuar insistindo. Essa é a característica do empresário. É você acreditar em você mesmo quando ninguém acredita e quando o mercado fala que não, você fala, não, vai, eu vou fazer acontecer. Pode ser difícil, né? Eu posso até demorar, mas eu vou insistir, vou brigar pelaquilo que eu acredito. Então, quando você escolher o ramo certo e a dificuldade vem, eu entendo que essa dificuldade você tem que lidar com ela. Porque em algum momento, ou a dificuldade arrebenta com você, ou você arrebenta com a dificuldade. Então, eu prefiro ser mais resistente. Eu prefiro buscar em Deus sabedoria, eu prefiro buscar no mercado as inovações, eu prefiro buscar compreender o momento que você está vivendo, a adversidade que você está vivendo, os problemas que você está vivendo, e buscar, já que o ramo que você está, ele é um ramo que você sabe que é bom, te traz resultado, você buscar a saída para a adversidade. Então foi o que aconteceu, mesmo com todas essas adversidades que passei ao longo dos anos, ao decorrer de todos esses anos, eu, graças a Deus, aprendi a lidar com isso. E eu fui dentro do próprio ramo têxtil, eu fui migrando. Então, no começo, antes, quando eu comecei lá com as lojinhas, vendendo um produto que era igual a todo mundo, porque essa característica do ramo têxtil, quem conhece sabe o que eu estou falando, um tecido como meia malha, que todo mundo usa todo dia, pode não saber o nome, mas é o que faz uma camiseta, ele só muda a cor. A textura é a mesma coisa, o produto é a mesma coisa, ele só muda a cor. Então, o produto é o mesmo. Então, o que me deu condição de me manter no mercado? Foi essa agilidade de mudar, de entender o mercado, de atender bem o meu cliente, de respeitar o meu cliente e ir caminhando com as mutações que o mercado foi me exigindo. Então, no começo, quando eu só vendi o tecido, depois de algum tempo, eu não vendi o tecido, eu já tinha máquina que fazia o tecido. E depois, além de vender o tecido, e agora com a máquina que fazia o tecido, eu também tinha a estrutura, a tinturaria que tingia o tecido. E depois de algum tempo, além de ter a máquina que fazia o tecido, tingir o tecido e já vendi o tecido, agora eu passei a usar o mesmo tecido para fazer a confecção, fazer a roupa. E depois de todo esse processo de comprar tecido, ter a máquina para fazer, ter a tinturaria para tingir, ter a loja para vender tecido e agora confeccionando, fazendo roupa, eu tinha lojas para distribuir roupas. Então, dentro do contexto do ramo têxtil, eu aprendi a fazer um pouquinho de cada coisa e isso foi o que me deu condição de, ao longo de 27 anos no Brasil, trabalhar no mesmo ramo. Então, eu entendi ao longo da minha vida que o que eu precisava, além de acertar o nicho do meu mercado, é eu ser resistente, persistente. E por causa dessa persistência, eu consegui, graças a Deus, sair do Brasil, não como uma pessoa que estava correndo, né, de uma vida de fracasso, de derrota. Não, mas sair do Brasil, graças a Deus, como um empresário de sucesso, que conseguiu construir algo no Brasil e agora, por causa da experiência que havia adquirido no Brasil, me senti à vontade e confiante para migrar para um outro país e tentar uma vida nova, uma situação nova. E a grande questão na nossa chegada nos Estados Unidos, a nossa vinda para cá, é o que fazer nos Estados Unidos. Como é que eu ia dar seguimento à minha vida empresarial, na minha vida de trabalho na América. É claro
que a minha primeira opção era aquilo que eu fiz a vida toda. É aquilo que, graças a Deus, eu tinha aprendido a fazer e sabia lidar muito bem com as adversidades, com os problemas, e conhecia muito bem do ramo, que era o ramo têxtil. E vindo para cá, foi o que eu fiz. Eu abri uma empresa voltada para aquilo que eu sabia fazer muito bem. Chegando aqui, muito rápido, em menos aí de 6 meses, eu já percebi que não seria possível eu dar seguimento a algo que eu havia feito a vida toda. Foi meu primeiro susto, foi o primeiro problema que eu passei, que naquele momento eu falei, uau, o que vai ser disso? E aí nós começamos a fazer aquilo que o empresário sabe fazer muito bem, é começar a sondar o ambiente, é começar a estudar o que acontece no entorno, a começar a buscar as oportunidades, a começar a tentar entender o lugar, né? Começar a tentar se encaixar na realidade do dia a dia. E era o que eu fazia. Aonde eu podia estar, o momento que eu podia estar me relacionando com as pessoas, eu queria entender como funcionava e ficava buscando por oportunidades. Como é comum de todo empresário, eu comecei a fazer as minhas pesquisas de mercado. Comecei a tentar entender como funcionavam as coisas aqui, tentar ver aonde talvez eu teria uma oportunidade de fazer o meu dinheiro. Quando comecei a sondar as pessoas, sempre que eu podia eu estava conversando, tentando identificar uma oportunidade de, quem sabe, empreender e começar um novo business daqui. Até que eu tive uma oportunidade, fui trocar meu carro, uma oportunidade de conhecer uma pessoa numa loja aqui de bastante conceito, e eu comprei um carro ali, a pessoa, né, era um gerente muito simpático, batendo um papo ali comigo, e eu falei, olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, e acabei de chegar, e estou aqui olhando, buscando uma oportunidade, se você souber de algum negócio aí, de repente posso fazer um pequeno investimento, começar alguma coisa, me deixa saber. Uma semana depois, ele me ligou, me oferecendo uma oportunidade de negócio com ele. E a oportunidade naquela ocasião era de que eu investisse um dinheiro, onde ele ia comprar um carro e ele ia me dar uma participação do lucro da compra e venda do carro. Ok, eu fiquei animado, porque naquele momento eu não estava fazendo nada na América aqui, não fazendo nenhum dinheiro, só estava simplesmente olhando e buscando as oportunidades. Eu falei, quem sabe aí pode nascer uma oportunidade. Ok, investi o dinheiro. Passou mais uma semana, ele me ligou novamente. Aí, Levi, tem uma outra oportunidade aqui de comprar um outro carro. Eu falei, ok. Botei dinheiro para comprar mais um carro. E passou mais um tempinho, ele me ligou novamente. Eu falei, epa, pera um pouquinho. Deixa eu explicar uma coisa para ti. Eu não sou banco. A minha intenção não é ficar emprestando dinheiro para ganhar apenas uma comissãozinha, né? Uma correção em cima de dinheiro. Eu quero participar. Eu quero conhecer como funciona o negócio, porque eu quero estabelecer o meu negócio aqui. Naquele momento ele freou comigo, ele falou, não, presta atenção, eu estou precisando só de um capital para comprar um carro, então não me interessa, porque eu já tenho sócio, então vamos parar por aqui. Eu falei, ok, não tem problema nenhum, você finaliza esses 2 carros que nós já compramos, finaliza o negócio, me traz o meu dinheiro de volta, com o meu ganho, de boa, seguimos para frente. E assim ficamos. Passou 2, 3 dias, ele me liga. Olha, Levi, eu andei conversando aqui e me parece que o sócio que eu estou tendo aqui não está muito interessado. Eu acho que abriu uma oportunidade para você. Eu fiquei animadíssimo. Porque ele era gerente de uma loja, uma excelente loja aqui na nossa região. Conheci ele lá dentro da loja, como gerente da loja. Então o cara tinha know-how, tinha uma boa conversa, sabia como acontecia. Eu falei, uau, estou abrindo aqui uma oportunidade para mim. E aí fui conversar com ele, entender como funcionava. E então, naquele momento, qual que era o negócio que eu estava me envolvendo ali? Era a questão de um warehouse que ele já tinha, que ele pagava um aluguel nesse warehouse. E lá nós tínhamos já uma estrutura para começar o negócio, então nós começaríamos ali. A warehouse é um lugar fechado, é como se fosse um galpão fechado que você
coloca os carros ali dentro, os carros ficam escondidos, quem passa na rua não vê. Então você traz o cliente e você apresenta o carro. Então ele tinha esse espaço, esse warehouse fechado, e nós começaríamos ali e depois daríamos um passo para alugar um outro lugar. Eu baixei completamente a guarda, né? Fiquei muito à vontade para fazer o negócio. E esse é uma configuração que a gente vê muito acontecer aqui. Não só, eu não fui o primeiro e não serei o último, eu vejo isso acontecer de quase que semanalmente na loja. Eu tenho pessoas que me contam história como essa, porque é muito natural. A gente chega aqui, nós queremos de alguma maneira uma oportunidade, então nós acabamos ficando mais sensíveis, e aí quando a pessoa é do nosso país, e a pessoa é envolvente, e você vê ali uma oportunidade, você quer acreditar. Sabe quando você quer acreditar no negócio, e você tem um olhar diferente? Então, por mais experiência que eu tinha no Brasil, então aquilo para mim, naquele momento, não me trouxe nenhum medo, nenhuma preocupação. Eu fui de olhos fechados para o negócio. E aí, eu falei, tô dentro, e começamos o negócio. Fomos para o warehouse, e era um lugar assim com um escritório muito bem montado, e já estávamos ali com agora 3 carros, 4 carros, 5 carros, 6 carros. Eu já comecei a procurar imóvel para alugar, localizamos o imóvel. Aqui na América é muito comum um contrato de 1 ano. É quase que, né, todos os contratos é quase que automático, você fazer contrato de 1 ano, quando não de 8 meses. E eu, com a cultura que eu trouxe do Brasil, e eu empolgado para organizar uma loja legal, vendo um projeto a longo prazo, eu falei, não, vamos fazer um contrato para 3 anos, porque a gente vai melhorar esse lugar, fazer desse lugar um ponto de vendas, e depois que a gente estiver bombando, acontecendo, eu já estava vendo lá no futuro. Lembra que eu sou empresário, acostumado a empreender, fazer as coisas acontecer, independentemente das circunstâncias. Eu vinha com o mesmo espírito, a mesma vontade, principalmente tendo aqui na América aquela vontade de fazer acontecer. Então eu falei, não, quero 3 anos de contrato. Então saí de 1 ano de contrato para 3 anos. Assinei um contrato de cara de mais de $120 mil de aluguel, lógico, para ser pago parceladamente, mas logo um contrato desse tamanho para poder estabelecer aquele business que agora estava enchendo de esperança a minha vida. E ali, tocando dia a dia no warehouse, onde nós era um espaço nosso também, que ele tinha me dito que nós tínhamos alugado, porque eu andava com os olhos dele, ele que entendia do negócio, ele que falava bem a língua, ele sabia como comprar, como vender, tudo eu trabalhava por meio dele. E tinha uma pessoa que estava ali junto conosco no warehouse, que ele me dizia que era a pessoa que estava naquele momento saindo do warehouse, e era o antigo dono, mas estava esvaziando o escritório. E eu convivendo ali com ele e lidando com toda aquela situação, o controle que eu tinha era mais voltado no sentido assim de estar olhando os números, já que eu que era o investidor, então eu ficava olhando o valor que comprava, como comprava, da maneira que comprava, como o dinheiro voltava, mas tudo estava nas mãos dele. Eu era só um olheiro do negócio, estava só aprendendo como funcionava, já que eu era investidor no negócio. Até que, depois de uns 2 meses e meio, quase 3 meses, ele precisa ir para o Brasil para resolver um negócio de família, alguma coisa que ele tinha que fazer lá. Não me lembro precisamente do que era. E quando ele fez essa viagem para o Brasil, essa pessoa que estava conosco no warehouse, que a informação que eu tinha recebido dele, que essa pessoa estava de saída do warehouse, nós tínhamos alugado aquele lugar e essa pessoa estava de saída. Então essa pessoa veio falar comigo, falar, Levi, estou vendo você aí no dia a dia, trabalhando com fulano de tal, eu estou vendo que você é um cara gente boa, eu queria bater um papo contigo, que você tem como almoçar comigo? Eu falei, lógico, é um prazer. E, enfim, fomos almoçar, e aí ele me contou, você conhece bem essa pessoa que está fazendo o negócio? Essa pergunta já me trouxe um medinho, né? Eu falei, não, eu conheço até certo ponto. Contei para ele mais ou menos a história. Ele falou, olha, dá uma checada nessas informações direitinho, porque talvez você precisa coletar mais informação de quem você está negociando. Aí quando ele abriu isso para mim, eu fiquei mais à vontade de falar com ele. Eu falei, olha, nós estou investindo em alguns carros,
os carros que estão lá no warehouse são carros que eu comprei? Ele falou, não, os carros que estão no warehouse não foi você que comprou, os carros que estão no warehouse são meus. Eu falei, como? Os carros que estão no warehouse são meus. Eu falei, ele está me dizendo que você está saindo do warehouse, os carros que estão lá são os carros frutos do meu investimento, você está me dizendo que os carros são seus? Ele falou, e eu não estou saindo do warehouse, eu não tenho intenção nenhuma de sair. Quando ele me falou aquilo, foi como se fosse um balde de água fria. Eu falei, meu Deus, no que eu estou envolvido? Né? E aquilo para mim é como se tivesse aberto um buraco no chão para mim. E ele no Brasil nesse momento. Eu terminei o almoço com ele ali, tentei manter a serenidade e tudo, e eu fui até uma outra pessoa com quem nós também mantínhamos negócio. Essa outra pessoa era o intermediário que fazia financiamentos, né, para nós de carro que nós vendíamos. E eu fui lá por causa de um cheque que não voltava do financiamento. E aí eu perguntei para o rapaz, falei, né, com todo jeito, mesmo com toda essa situação, minha maneira de ser, eu não queria agredir, né, no sentido assim de chegar lá e falar, olha, o cara aqui não está me enganando. Então eu fui com o maior cuidado, sentindo o que estava acontecendo. Eu falei, olha, nós fizemos um financiamento aqui de um carro que nós vendemos, eu não sei como funciona bem as coisas, mas em que prazo normalmente um cheque sai? Nós estamos esperando um cheque para poder, né, fazer um novo investimento. Ele me disse, não, o cheque já saiu faz muito tempo. Aí eu entendi que o cheque também, que nós estávamos esperando de um financiamento de um carro, ele já tinha recebido o cheque. Foi então que eu falei, meu Deus, eu estou na mão de uma pessoa que é completamente fake. Né? Todo o negócio que eu achei que eu tinha na mão, todo o carro que eu achei que tinha feito investimento, toda aquela estrutura que eu achei que até então era nossa, nada daquilo era real. Realmente foi um momento muito difícil para mim aqui nos Estados Unidos. Porque lembrando, eu estava muito mais do que o dinheiro, porque o dinheiro realmente é importante, mas eu estava com expectativas. Eu tinha comprado já como um sonho, comprado como o início de uma jornada que eu sabia que ia demandar muito esforço, dedicação, mas eu estava acostumado a fazer, esforçar, dedicar, correr atrás, fazer acontecer e brigar para fazer as coisas serem realizadas. Eu estava acostumado, mas assim, o meu problema não era a dificuldade que eu ia enfrentar do negócio em si, mas o meu problema é que foi me roubado completamente a confiança. O negócio que eu achei que eu estava iniciando não existia. E a pessoa com quem eu entrei, que conhecia do negócio, que ia me introduzir no negócio, que ia me ensinar sobre o negócio, essa pessoa era completamente uma pessoa que não poderia depositar confiança em nada. Então aquilo para mim não ruiu só a questão financeira, estava ruindo ali também o sonho do início de um novo negócio. E nesse determinado momento minha cabeça virou 1000 por hora, lembrando que eu já havia assinado o contrato de um novo lugar, de uma loja de rua, né? Um contrato de $120 mil de 3 anos de aluguel para estabelecer a continuidade do que era o business. Então agora o meu cenário era o mais, né, caótico possível. Diante dessa descoberta, a minha primeira reação era terminar o negócio. Ele ia chegar do Brasil na próxima segunda-feira, numa viagem de final de semana, e para mim é certo que a minha questão era de liquidar o negócio, terminar o negócio, porque eu não tinha condição de continuar no negócio onde eu não tinha nenhum know-how, não conhecia nada do business, zero. Então, para mim era certo que eu tinha que terminar o negócio e que para mim ali aquela história tinha finalizado. Eu só queria saber como é que eu ia reaver ali o meu capital, já que o dinheiro que eu havia investido nesse business do automóvel era o dinheiro que eu havia planejado começar aqui a minha vida nos Estados Unidos. Eu tinha imóvel no Brasil, tudo, mas nesse momento eu não tinha liquidez, era a reserva que eu tinha. Então era algo que me trouxe muita preocupação, porque eu estava agora numa situação realmente completamente inesperada. E o que eu fiz logo de pronto? Eu tinha um contrato que eu tinha acabado de assinar e eu fui fazer uma reunião, antes mesmo que ele chegasse, isso foi no final de semana, com a dona do imóvel que eu havia alugado.
Você se lembra que eu já havia feito um contrato de 3 anos de uma loja de rua. E eu fui conversar com a dona do imóvel, que por acaso era uma brasileira, morava aqui há muitos anos, e eu fui conversar com ela. Olha, eu sou muito direto nas coisas que eu faço, às vezes sou muito simples na maneira de me comunicar, mas eu gosto de ser muito aberto para que as pessoas realmente vejam o que está no meu coração, para não ficar nada escondido. E eu fui muito aberto com ela, não contando nomes, explicando para não expor a pessoa, porque também esse não é meu perfil, mas fui explicar para ela, fui falar, olha, o negócio que eu iria começar aqui, no ramo de automóvel, parece que já nasceu morto, e eu queria entender da senhora como é que a gente faz para finalizar esse contrato. Aqui é muito comum quando você faz um aluguel, você paga 1 mês e mais 2 meses de depósito. Então eu havia pago já 3 meses adiantados. Então eu fui conversar com ela se havia possibilidade de nós cancelarmos o contrato, mesmo que eu perdesse os 3 meses de aluguel. E ela falou, não, você quer cancelar o contrato? Tudo bem, não tem problema nenhum você cancelar o contrato. Eu falei, ok, então como que faz? Os 3 meses está resolvido o assunto? Ela falou, não, checa o contrato. O contrato diz que você tem que pagar integralmente todos os meses que você locou do imóvel. Então eu tinha que pagar os $120 mil para romper o contrato. Eu estava com o meu visto de investidor, que eu tinha acabado de dar entrada para poder me organizar aqui no país. Eu não podia correr o risco de ter nenhum tipo de problema, não queria correr esse tipo de risco. Não queria começar aqui nos Estados Unidos já com uma cobrança, né, de um contrato que eu não haveria cumprido. Eu me vi numa situação, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E nessa conversa que eu tive com ela, para poder entender o que eu iria fazer, nessa conversa, ela simplesmente me antecipou, foi até um órgão do governo que regulamenta a questão de compra e venda de carros e me denunciou. Disse que eu tinha alocado um lugar para abrir um dealer e eu não ia abrir o dealer. E na outra semana estava toda a fiscalização ali, me questionando o que eu ia fazer ou não. Então, nessa situação, tudo acontecendo, eu falei, meu Deus, e eu fiquei ali numa sinuca, né? Fiquei numa situação, vou, não vou, faço e não faço. Se eu não for, eu vou ter que pagar $120 mil de multa contratual, só para sair limpo do negócio. Se eu for, eu vou correr o risco de entrar num ramo o que eu não conheço nada, trabalhar com um carro que para mim era uma coisa completamente assim, fora de todo o contexto que eu já tinha vivido do ponto de vista de comércio, de business, não entendia de lei, não entendia de como as coisas funcionavam aqui. Então, para mim era uma situação completamente caótica. E nessa vai, não vai, faz, não faz, graças a Deus, eu decidi que eu precisava enfrentar. Como tudo na vida, como nunca foi nada fácil para mim no Brasil, eu decidi que aqui também eu ia enfrentar uma situação que para mim me parecia intransponível, mas naquele momento ou eu enfrentava a situação e eu ia lidar com muitas adversidades, ou eu ia correr dela e ia lidar com muitas adversidades também. E eu preferi lidar com as adversidades do ponto de vista de vencê-las, não de me subjugar a elas. Então eu pedi a Deus força, sabedoria, determinação, como Ele sempre me deu ao longo da minha vida, e eu ali iniciei um business completamente para mim novo, sem conhecer nada. Eu, graças a Deus, eu dei entrada à minha licença, dei entrada a todos os seguros, todas as coisas que necessitava para poder estabelecer um business de automóvel, e ali eu comecei um business do zero. Alguém que não falava a língua direito, alguém que não entendia todo homem gosta muito de carro, de motor, entende muito. Eu também sempre gostei de carro, mas não é só gostar de carro. Você tem que entender, não é só do ronco do carro, não é entender só se o carro qual a velocidade que ele atinge, qual a motorização, mas você tem que entender como acontece toda a questão do business do automóvel aqui. Então, é algo que parece simples de um lado, mas por outro lado demanda conhecimento, né? Demanda toda a questão do que o país exige na questão de documentação, de garantias, de tudo que diz respeito ao negócio em si.
Então, naquele momento, eu entendi que, para mim, a melhor coisa era seguir adiante. Então, fica claro, mais uma vez, que a vida ela é feita disso mesmo. Ela é feita de quanto nós podemos ser resistentes às situações adversas.